noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, tá? Hoje nós teremos mais uma palestra, né? Temos o tema A Família no Processo de Transformação da Sociedade. Mas primeiro nós vamos, como sempre, fazer uma mensagem do livro Lições da Vida. Ele é um livro do irmão José Carlos Abacelli. A mensagem que eu escolhi, como nosso tema está sendo a família, né? Deste mês de junho, eu escolhi a família. O Instituto da Família é uma escola em que todos os que os constituem são ao mesmo tempo mestre e aprendizes um dos outros. Se o homem não sabe amar os que integram o seu pequeno universo familiar, como haverá de amar a humanidade? Dentro do lar, quase sempre, encontramos os nossos maiores desafios. Ninguém conseguirá avançar deixando para trás problemas que não resolveu. Sem saudar os nossos compromissos kármicos na Terra, não nos sentiremos livres para os nossos anseios de expansão espiritual, em demanda a outros páramos da vida. A nossa responsabilidade primeira é para com aqueles que nos integram a parentela. Não aleguemos falta de afinidade para justificarmos nossa deserção aos compromissos afetivos. Nos múltiplos desencontros familiares em que se vê envolvido, o espírito é chamado a um acerto de contas consigo mesmo. O familiar problema é um instrumento de aprendizado para os que o rodeiam. Um credor que nos bate à porta, reclamando com justiça o que lhe devemos. Desarmemo-nos o coração em casa e sejamos gentis com todos os que vivem conosco, se almejamos aprender a viver. A oração e a alegria, o respeito e a indulgência são flores que devemos cultivar todos os dias no jardim de nossas afeições familiares. Que assim seja. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar mais um trabalho desta Casa Santa. Mestre, meigo Rabi da Galileia, mais um trabalho aqui iremos realizar. Suplicamos a assistência bendita dos mentores espirituais desta casa de amor, de caridade, que tanto nos ajuda em nossa caminhada. Que possamos ser amparados pelos falangiários de Maria, a quem ampara-nos sempre também. Fica conosco, nos ampara, envolve neste momento todos os que estão aqui, encarnados, desencarnados, todos que vieram receber este bálsamo, esta palestra que com certeza vai ficar dentro de nós, para que possamos refletir, reflexionar e trabalhá-la em nós, no nosso interior. Fica conosco, Pai eterno, do decorrer de todo o nosso trabalho. Muito obrigado. Envolve nosso palestrante desta noite.
que ele possa ser envolvido pelos trabalhadores desta casa e seja muito bem assessorado. Que assim seja. Vamos agora passar a palavra, para o nosso irmão, que é terceiro vice-presidente da UEP, Augusto César Romano. Ele vai trazer para nós a palestra que tem como título A Família no Processo de Transformação da Sociedade. Passo a palavra para o nosso irmão. Boa noite aos amigos e irmãos que nos fazemos presentes neste ambiente. A título de esclarecimento, para quem não conhece, a UEP é a União Espírita Paraense, é a chamada Casa Federativa, é a casa que representa o Estado do Pará junto ao Conselho Federativo Nacional, que funciona na Federação Espírita Brasileira. Então, aqui no nosso estado, nós temos o nosso CONF, que é constituído pelos representantes das casas espíritas adesas, através dos chamados Conselhos Regionais Espíritas. Então, os representantes são eles que, em reuniões do Conselho Federativo, vão discutir os assuntos que dizem respeito ao nosso movimento, às nossas necessidades, aquilo que possa representar trabalho sério, organizado, de esclarecimento às pessoas, levando a mensagem de Jesus segundo a ótica dos espíritos. O tema que nos foi proposto, que foi sugestão da própria casa, Centro Espírita Luz de Maria, é a família e a sua influência neste processo de construção de uma nova sociedade. A família, tal qual a conhecemos hoje em dia, a forma como ela é constituída, são as famílias monogâmicas, em que existem o casal, que são os agentes que constituem a família, e poderão ter a chamada prole, que são os filhos, que possam surgir desse relacionamento, dessa construção. Esta família dita monogâmica, ela é o resultado de milênios de evolução da humanidade. Ela não surgiu assim da noite para o dia. Como nada na sociedade ou no mundo, ele acontece abruptamente. A evolução da humanidade é um processo que tem demandado milhares de anos. É uma construção lenta, paulatina, gradual, mas é contínua. Nós temos, por exemplo, em alguns países do Oriente, não sei precisar qual deles, mas até alguns anos atrás, existiu ainda algumas sociedades, especialmente em países do Oriente Médio, as chamadas famílias poligâmicas, porque o homem, pela, digamos, cultura desses povos, ele poderia ter direito a várias mulheres, a várias esposas. Mas
ainda assim este modelo já está sofrendo mudanças, está sofrendo transformações, porque em algumas destas sociedades, hoje o homem, se a sua esposa ela não conseguir lhe dar um filho varão, ele tem direito de, mesmo mantendo essa esposa, ele pode ter uma outra esposa para que ela possa lhe fornecer um filho varão. Já é um progresso, porque se antes ele poderia ter várias esposas, agora eles já limitaram a pelo menos uma, se esta não lhe der um filho varão. Para vocês verem que as coisas vão acontecendo de forma lenta, de forma gradativa, porque isso mexe com a cultura de um povo, que muitas vezes é uma cultura milenar. Essas estruturas milenares, elas não se modificam da noite para o dia. Nas nossas origens não existia família desta maneira como ela hoje está estruturada. Eram agrupamentos. Mas a chamada família monogâmica, que é esta nossa, particularmente no Ocidente, ela representa o fruto dessa evolução da humanidade. Porque este modelo de família é que permite o renascimento de espíritos para um processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, de evolução. É onde se pode realmente conseguir obter todas as possibilidades para que a proposta do mundo espiritual seja alcançada. Porque neste modelo de família monogâmica se estabelece o respeito entre os parceiros, a valorização do sentimento, o compartilhamento das responsabilidades, a divisão de responsabilidades. É claro que na atualidade, este modelo de família, ou a chamada família, ela tem sofrido verdadeiras agressões de todos os lados, numa tentativa de que se modifiquem este tipo de relacionamento, que é o fruto do progresso e da evolução da humanidade. No Evangelho de João, no livro do Apocalipse, há uma citação de que haveriam muitos espíritos que, no chamado fim dos tempos, que é esta época que estamos atravessando, que é o fim de uma humanidade, é o fim de um estado de coisas. Não é que o mundo vai se acabar. Isto seria uma negação da bondade de Deus. O processo que vocês já devem ter ouvido falar, a chamada transição planetária, é justamente esse processo todo de mudanças que Jesus, quando do seu sermão profético, quando reunido com os seus discípulos pela última vez, ele teceu várias considerações a respeito desse chamado fim dos tempos, que é esta época que estamos vivenciando, quando se fará uma aferição dos valores espirituais de cada criatura humana,
para verificar aqueles que poderão fazer parte da nova humanidade e daqueles que precisarão ser levados a outros mundos para se habilitarem, para evoluírem mais, a fim de que possam merecer retornar ao planeta Terra. Então, esses espíritos começaram, foi-lhes dada a oportunidade, e a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, esses espíritos começaram a encarnar em maiores quantidades. E aí nós começamos a perceber uma série de acontecimentos na sociedade terrena. Surgiu o período do chamado hippieísmo, a figura dos hippies, a questão do paz e amor, mas tudo isso de uma forma desestruturada. E os jovens, naquela ânsia, a humanidade havia saído de uma guerra, da Segunda Grande Guerra. Os Estados Unidos estavam envolvidos em outras guerras, na Coreia, no Vietnã. Então, muitos jovens estavam aturdidos com tudo isso, porque eles saíam do seu país, atravessavam o mundo para guerrear num local que ele não sabia por que ele estava guerreando. Muitos jovens morrendo e outros se tornando fragilizados e começando a mergulhar no campo das drogas. E com isto surgiu essa filosofia do paz e amor, paz e amor. Só que muitos jovens foram se envolvendo com drogas, começaram a se relacionar no campo da sexualidade de uma forma libertina, de uma forma em que não existia o compromisso nem o respeito com o outro. Então, todos esses fatores foram influenciando nessa estrutura da sociedade, porque a família, ela representa o alicerce da sociedade. Quando se constrói um edifício, se constrói as fundações para que este edifício tenha segurança, se possa viver nele. Então a sociedade seria este edifício e as fundações dela seria a família. Então a família, ela representa, quando a família adoece, quando a família está enferma, a sociedade sofre os reflexos disso aí. Então, com essa situação toda envolvendo a juventude, começaram a surgir a figura daqueles que tentavam constituir família e às vezes não tinham a responsabilidade para a construção da família. Isto passou a influenciar na educação dos filhos. Outros imaturos não entendiam, não compreendiam o verdadeiro significado de ter uma família, de constituir uma família. Então, lentamente, elas começaram a sofrer esse tipo de impacto no relacionamento entre as partes que seriam o alicerce desta família, o homem e a mulher que formavam o casal. E com o tempo, essas coisas foram se multiplicando, porque os materialistas, que têm interesse apenas em vender a sua ideologia, outros que não verbalizavam ou não se diziam materialistas, mas na tentativa de lucros, de obter ganhos, de enriquecimento, vendendo um produto falso para esta sociedade. Então, a história da busca do prazer, do gozo,
O importante é aproveitar a vida, é gozar a vida. Então, todo esse tipo de ideologia foi influenciando a cabeça dos jovens. E muitos deles, atingindo uma idade da juventude, na idade que muitos constituem família, estavam, digamos assim, sem uma estrutura, sem um equilíbrio, uma compreensão acerca da responsabilidade do que é você constituir uma família. Então, as pessoas estavam passando a se envolver muito mais pela atração física, deixando-se levar por aquilo que era cultivado, gozar a vida, aproveitar a vida. Aí vem por um lado o materialismo dizendo que nós só temos uma existência, que morreu, acaba tudo. E as pessoas ficaram nessa ansiedade de aproveitar a vida, de gozar a vida. Então, as famílias começaram a surgir sem essa estrutura, sem essa organização. E os filhos que surgiram dessa família enferma, eles sofreram o impacto desta relação do casal que não estava assentada em bases muito equilibradas. Aí vinham os desajustes do casal, as desarmonias, as brigas, ou isto ou aquilo, e tudo isto impactando na mente daqueles adolescentes, daqueles jovens. E muitos deles começaram a reprovar ou até a detestar aquele modelo de família. E a coisa foi num crescendo, com isto gerando toda uma desestrutura. As pessoas, antigamente, ao tempo dos meus pais, as pessoas procuravam se conhecer, procuravam descobrir os valores, procuravam identificar aquilo que existia de harmonia entre as partes, se aquilo realmente seriam as condições para que se constituísse uma família. Eu lembro que no tempo dos meus pais, eles diziam que eles, quando casaram, eles tinham os móveis de quarto, tinham a geladeira e o fogão. Então, neste passado, acontecia muito isso. Então, o casal, ele se planejava para construir a casa. Então, eles estabeleciam uma relação mais profunda, estreita, porque existia a solidariedade, existia o companheirismo, eles planejavam a construção dessa família. Hoje, os jovens se atraem muito mais pelo exterior, pela aparência, e eles já se conhecem intimamente, porque não que seja proibido o sexo antes do casamento, não é isso, mas é porque a questão não é você fazer sexo, é o que é que você vai fazer depois dessa relação, como é que você vai deixar o outro, porque tudo envolve uma questão hormonal que gera impacto no equilíbrio, na harmonia, nas nossas emoções. Então, essas pessoas, elas, não, vamos casar depois que tivermos o carro, depois que tivermos o apartamento, depois que tivermos isso, aquilo outro, embora já estejam vivendo maritalmente, sem que a relação esteja consolidada com casamento monogâmico, com uma relação de respeito, tanto que surgiu aquela ideia, é tanto o casal se unindo e se separando, que são as relações descartáveis. Descartável é aquilo que não serve mais, que você pega e joga fora. Uma embalagem, por exemplo, é descartável. Você usou aquilo ali e joga fora. Vejam realmente que tudo isto nos faz ver o quanto a sociedade ela está enferma.
isso denota o grau de enfermidade da nossa sociedade. Mas dizem, e aí existem as estatísticas, que nem tudo está perdido, né? Estudos têm revelado que o número de matrimônios tem aumentado e o número de divórcios tem diminuído. Isto é uma boa notícia. Ou seja, apesar de todas as tentativas de se esfacelar com esta estrutura familiar, através do casamento, a chamada família monogâmica, ela é o melhor modelo que existe para a constituição da família, porque dentro deste núcleo que se começa a exercitar a fraternidade, começando pelo próprio relacionamento entre os seus membros, a harmonia que possa reinar na relação entre os pais, relação entre si, pais e filhos, irmãos, filhos e pais. É dentro dessa estrutura monogâmica que esses valores podem realmente ser cultivados. Mas surgem outros fatores contribuindo para essa dificuldade, sob a justificativa de que tudo está muito caro, você tem que manter a família, e aí, vejam, não interpretem mal o que eu vou dizer. E aí a mulher conseguiu um espaço no campo de trabalho, o que é perfeitamente natural. Ela tem direito a isto. A grande questão é como conciliar a mulher que constitui família e que pretende ser mãe, como é que ela pode atender os deveres profissionais e os deveres da maternidade. Cria-se aí uma situação delicada. A sociedade, ela evolui. Então vocês vejam que o auxílio maternidade já é um progresso desta sociedade, porque ela já consegue enxergar que é preciso dar àquela mãe um período, porque a criança recém-nascida precisa dos cuidados dela, precisa do seu leite materno para se fortalecer e crescer. Então, a sociedade conseguiu enxergar isso como algo necessário para a mulher que se tornou mãe. Mas isto não é suficiente, porque o casal não se estrutura como deve ser para fazer face ao surgimento da prole, aos filhos que são produto desta relação. E com isto existe um relaxamento na educação dos filhos. Quando os pais estão presentes, eles observam o comportamento dos filhos, daquela criança que está crescendo. Então, eu digo sempre que os pais são os primeiros psicólogos dos filhos. Eles têm que estar atentos para observar os comportamentos e começar a trabalhar na educação dessas crianças com vistas a tentar extirpar deles certas condutas que lhes serão prejudiciais mais tarde. Coisas simples como combater o egoísmo. Coisas simples. Tem crianças que vão para a escola, quando chegam em casa estão trazendo algo que não lhes pertence.
Quantos pais perguntam para os filhos: meu filho, de quem é esse lápis? Esse lápis é seu? E essa borracha aqui? Porque às vezes a criança, ela manifesta um determinado comportamento em que ela passa a tomar posse das coisas dos outros. Então, será que os pais estão observando? Porque se não observarem e não tomarem providências, a tendência é essa coisa se agravar. Então, essa desarmonia existente entre o casal, diante desta realidade pregada na mídia, na sociedade, sobre os relacionamentos. Antigamente, não, eu trabalho, chego em casa cansado, não tenho tempo para ver isso, para ver aquilo. Aí contrata uma empregada. A empregada, com quanto seja responsável, talvez não tenha o amor que a mãe ou o pai vão dar para aquela criança. Vão ter aquela preocupação de observar. Então, outros, por força daquilo que a mídia publica, vende, chegam de noite em casa, chegaram do trabalho, e em vez de dedicar um tempo para observar os filhos, fazer companhia aos filhos, conversar com os filhos, saber o que se passou no dia, não, vão sair para aproveitar a noite, porque dizem que eu não sou de ferro, eu tenho direito à felicidade. Eu já ouvi muitas expressões desse tipo, de mães que dizem: não, eu vou sair porque tenho direito à felicidade. Isso aí é uma decisão de fórum íntimo. Estamos apenas situando dentro desse contexto. Então, o que fazer para que esta família, que se apresenta, digamos assim, desestruturada, sofrendo a influência desses valores, que não são valores que fortaleçam a família, que consolidem os laços entre o casal e, consequentemente, na relação com os filhos. É preciso espiritualizar a família. Nós somos criação divina. Jesus afirmou certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nessas palavras de Jesus, nós observamos uma coisa interessante: que nós existimos, que Jesus surge como um educador em nossas vidas, porque ele diz que ele é o caminho, ou seja, nós temos que buscá-lo, e que ele nos traz uma verdade para que a gente alcance a verdadeira vida. E como ele disse depois, que ninguém vai ao Pai senão por mim, então esta vida plena nós será conseguida quando chegarmos, à fonte criadora, que é Deus. Então nós não estamos aqui por acaso. Aqueles que defendem as teorias materialistas, nenhuma delas se sustenta diante da lógica. Então é preciso espiritualizar a família, ou seja, os pais devem estabelecer com os filhos, desde cedo, estabelecer uma conversação, um diálogo, mostrando para esses filhos, lhes falando da existência de Deus, como Pai, como Criador, porque dizem os estudos que as criaturas que têm fé, elas enfrentam os problemas e as adversidades da vida com uma postura diferente.
não se deixam desanimar nem abater diante dos problemas e das dificuldades, diferentemente daquele que, desprovido desta fé, desprovido da proteção paterna e materna, que lhes vai dar o colo quando eles necessitam, onde eles possam se aconchegar e pedir proteção, esses jovens vão procurar orientação, talvez com outro jovem, tão desarmonizado quanto ele, tão desestruturado quanto ele. Às vezes, um jovem que já vive inserido na rota do vício. Aí surgem as drogas, a prostituição, a depressão e, consequentemente, no mundo de hoje, as tentativas de suicídio. Então, é preciso que os pais construam uma fortaleza dentro da sua casa. E esta fortaleza é com a presença de Deus. Não através das palavras. Não, eu creio em Deus. Paulo de Tarso também disse isso. Não basta crermos em Deus, porque até os demônios creem. Mas é que a gente tenha esta compreensão da divindade, como Jesus afirmou: Deus é Pai. Qual é o pai que, se o filho pede peixe, vai lhe dar uma pedra? São coisas para pensar. Nós fomos criados por Deus para evoluirmos, chegarmos à perfeição. Jesus surgiu nessa nossa viagem rumo à perfeição, como sendo o agente para nos proporcionar os meios, os instrumentos, os recursos para que a gente evolua, para que a gente construa a felicidade. É preciso que os pais eduquem seus filhos, não transfiram essa responsabilidade. Não, a escola que é responsável por ensinar, né, as questões religiosas. Não, isso é responsabilidade do casal. Ele tem que desde cedo educar seus filhos com esta compreensão, seja qual for a vertente religiosa que este casal segue. Eles têm esse dever, essa responsabilidade de inserir no coração e na mente desses filhos a ideia de Deus. Mas ainda assim, isto por si só não será suficiente para garantir o equilíbrio e a harmonia desta família. É preciso que nós coloquemos Jesus, que Jesus faça parte integrante da nossa vida. Existem tantas oportunidades. As pessoas, houve uma época recente que o que era vendido pelas indústrias, a ideia de que a gente deveria ter uma televisão em cada ambiente de casa. Por quê? Porque eles pensavam só no lucro. Ideia esta que representava a desagregação da família. Porque o adolescente brigou com a namorada em casa. Ele chegava em casa aborrecido, às vezes nem falava com os pais ou com os irmãos, se tranca no seu quarto, liga a televisão e fica ali o tempo passando.
vejam como essas coisas. Então, é preciso que os pais estejam atentos, estejam vigilantes, mas para que esta relação ela se fortaleça, para que se estabeleça uma confiança entre esses filhos e esses pais, é preciso que Jesus esteja presente nesta relação familiar. Quando Jesus, após o episódio do Calvário, quando Jesus ressuscitou, e depois que ele se despediu de vez, aqueles apóstolos, aqueles seguidores saudosos, reuniam-se para relembrar os seus feitos, e certamente com o apoio da espiritualidade. Eram momentos em que eles matavam a saudade do Mestre, relembrando os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós colocamos Jesus, porque às vezes se conversa de tudo, você vai para a televisão, os programas é violência, é prostituição, é traição, é passar o outro para trás, uma coisa muito complicada. Os noticiários é violência. Então as pessoas ficam se intoxicando de violência, se intoxicando de coisas que vão gerar perturbações emocionais. Antigamente era no fim da noite filmes de terror. E tinha gente que adorava filmes de terror antes de dormir, criando sérios problemas de sintonia espiritual. Aí vem os pesadelos, vem as obsessões e tudo mais. Então, o casal, ele tem que procurar sanear a sua casa. A gente se preocupa em manter a casa limpa, colocando aquilo que possa afastar os insetos e tudo mais, mas e como é que está a pureza do ambiente espiritual de nossa casa? Aí entra o Evangelho em casa. Criar a oportunidade para conversar sobre Jesus, colocar as dificuldades que cada um possui. Isso cria uma relação de confiança entre os pais e os filhos e vice-versa. Aí o filho sente que o pai, por exemplo, não vai criticá-lo por determinada coisa, mas vai compreendê-lo. Então isso cria liga, cria laços, estreita esses laços. É algo que o casal, que a família precisa construir. Então, desses tempos difíceis e dolorosos que a sociedade terrena está vivenciando, mais do que nunca é preciso que Jesus faça parte do nosso relacionamento. Se dão valor a tantas pessoas, com todo respeito às pessoas, mas a ideologia que elas apregoam, ela só tem gerado perturbação a muitos. Então vamos falar de quem vai nos trazer paz ao coração, de quem vai fortalecer a nossa fé, de quem vai nos preparar para o enfrentamento das lutas e dificuldades. Porque se hoje está tudo bem na minha família, eu não sei o que está reservado para amanhã. E se nós estivermos fortalecendo a nossa fé, quando esses momentos de provação chegarem, nós estamos preparados para não nos desesperarmos, porque não basta sofrer. Dizem assim, o fulano quando morrer já pagou todos os pecados, porque ele tinha sofrido muito. Isso não é a garantia de que ele se ajustou com a lei, porque ele poderia estar caladinho no sofrimento dele, mas por dentro
um vulcão de revolta, de não aceitação da situação dele. Ele não verbalizava, não dizia nada, mas dentro era um vulcão prestes a explodir. Então não basta sofrer, é preciso saber sofrer. E Jesus, através da sua mensagem libertadora, proporciona à criatura esses meios de fortalecimento da moral, consequentemente refletindo-se nos costumes. Então, a família de amanhã, a sociedade de amanhã, o equilíbrio dela será decorrente do equilíbrio das almas encarnadas que estão identificadas com a mensagem do Cristo, a mensagem do amor. Quando ele foi provocado por um doutor da lei sobre qual o maior dos mandamentos, ele disse, o primeiro, ele respondeu ipsis literis, como está nos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. E aqui tendes o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o próximo como a ti mesmo. Então a nossa estada aqui na Terra, nesta caminhada evolutiva, é para nós aprendermos a amar o próximo como a si mesmo. Aí significa o quê? Que eu tenho que me amar. Me amar é eu me preservar das coisas ruins, eu me preservar daquilo que me pode ser prejudicial, daquilo que vai afetar a minha saúde física, mental e emocional. Foi o que levou Paulo de Tarso a dizer: tudo me é lícito, tudo me é permitido, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, será que isto vai fazer bem para mim? Será que isso vai me fazer mal? Será que isso vai prejudicar alguém? Tudo está à minha disposição, mas será que me convém? Somos nós que temos que estabelecer o nosso regime de vida. Então, se nós fomos criados para evoluir, e para esta evolução, nós precisamos percorrer um caminho, e este caminho foi estabelecido por Jesus. Eu sou o caminho. Então é o seu evangelho que nos estabelece as diretrizes comportamentais, como eu devo me relacionar com meu semelhante. Se alguém vos bater numa face, entrega-lhe a outra. Não é você não se defender quando está sendo agredido, porque o instinto de sobrevivência nos leva a gente se defender. É não revidar o mal com o mal. Perdoar não 70 vezes 7 vezes, não é uma questão de aritmética, não é uma questão algébrica, melhor dizendo, é multiplicar 70 vezes 7, 400 vezes, 490 vezes, nada disso. É perdoar tantas vezes quantas for necessária. Então todos nós que hoje já estamos sendo atraídos pelo magnetismo de Jesus, o que nos faz estarmos aqui neste ambiente, nós temos que pensar profundamente sobre o papel de Jesus na construção dessa família. Então, a família do futuro, esta família que vai fazer parte da sociedade do futuro, é essa família construída em bases de moral cristã. Que nós possamos, então, refletir, meditar, porque se queremos uma sociedade unida, uma sociedade harmônica, uma sociedade onde a violência, a incompreensão, o ódio, o egoísmo sejam alijados, ela vai começar dentro de cada um de nós, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, porque de outra feita Jesus disse que a lei consiste em fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. É pelo nosso exemplo, pela nossa atitude,
que os outros vão nos observar. E com isto, nós estamos irradiando uma imagem que vai ajudar as pessoas, que vai ajudar na construção de uma família equilibrada, uma família harmônica. Que nós possamos então refletir sobre isso aí. Esta sociedade que, se a gente deseja que venha a existir, será constituída pelas famílias equilibradas. E para a família se tornar equilibrada, é fundamental que entre os seus membros, que não são apenas os filhos físicos dessa relação, mas que esteja presente aquele irmão invisível dentro da nossa família, que é Jesus. E temos certeza que quando nós começamos a colocar Jesus como nosso amigo, como nosso conselheiro, como nosso confidente, nós vamos passar a enfrentar as lutas, as adversidades com uma outra atitude, com uma outra postura. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento de mais este trabalho que foi realizado. Pai amigo, queremos agradecer neste momento por este banquete espiritual que Tu nos concedeu através do nosso irmão. Que possamos continuar com essas vibrações de amor, de fé, de esclarecimento, de luz. Que possamos levar para aqueles que ficaram em nossos lares esta força, esta luz, este amor. Queremos também que essas bênçãos que aqui se derramam por este banquete, que todos nossos irmãos nos hospitais, em qualquer cárcere de sofrimento, possam ser recebido por esta luz bendita. Que Maria, nossa Mãe Consoladora, bendita, possa envolver-nos em força e luz. Que neste momento, amigo, nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, possam ser conduzidos a lugares de menos sofrimentos. Que todos os hospitais da espiritualidade e aqui terrena possa ser também contemplado com esta força, com esta irradiação e com esta luz. Que nosso irmão possa ser envolvido até a volta de sua casa, que todos seus parentes, familiares possam também receber esta força e esta luz. Muito obrigado por tudo, meus irmãos que aqui estão, pelos trabalhadores da espiritualidade, por todos. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja.